Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo a mais um Pequenas Resenhas. É isso aí, estamos aqui para comentar mais uma vez sobre algum quadrinho, algum livro que eu recentemente li. Então vamos comentar hoje sobre um quadrinho que não é nem da Marvel nem da DC, né? Fora desse nicho de heróis, mas que eu estava querendo muito. E acho que foi a primeira pré-venda que eu fiz, eu não lembro de ter feito outra pré-venda, não tenho recordação. Acho que essa foi a primeira pré-venda que eu fiz na vida e não me arrependo nem um pouco, eu gostei demais. É uma edição trazida aqui para o Brasil pela editora Pipoca e Nanquim e eu estou falando de Yellow Cab. Dizem que o primeiro Chabutê a gente nunca esquece, né? Então, eu não vou esquecer do meu. Yellow Cab, aqui do Chabutê, né? Uma obra de um escritor francês. Na verdade, né? Inclusive aqui embaixo tem escrito que é baseado na história do Benoit Cohen, né? Que é um grande cineasta e tem um livro dele, inclusive. E o Chabutê fez essa obra baseada nesse livro. E é muito interessante. Sobre o acabamento, eu nem preciso falar muito, porque Pipoca e Nanquim sempre entrega um material de qualidade, pelo menos tudo que eu comprei até agora sempre foi de altíssima qualidade, um papel offset de uma boa gramatura, capa dura, muito bom, sensacional. E do que se trata Yellow Cab? Para quem não sabe, né, Yellow Cab não foi traduzido, mas aqui é o táxi amarelo, né, em português. E se você sabe um pouquinho sobre Nova York, se você já assistiu algum filme, provavelmente um filme americano, obviamente, você com certeza deve ter visto esse táxi amarelo rondando pelas ruas de Nova York, né? Eu lembrei de dois filmes que eu acho muito legais, que eu já assisti e eu gosto bastante, que fala justamente sobre um táxi, não exatamente sobre o táxi, mas assim, envolve táxi no meio, que é um filme clássico, né, que é o Taxi Driver, que nós temos o Robert De Niro, né, acho que é um filme dos anos 70, muito legal, e o filme que eu cresci com ele, porque eu era criança e passava não era sessão da tarde, eu acho que era tela quente, não lembro exatamente, mas que passou várias vezes, que foi Táxi, né, Táxi de 2004, se eu não me engano, que tinha a Queen Latifah. Tinha a Queen Latifah como personagem principal e era sensacional. Eu sempre amei Nova York. Eu e meu irmão, nós somos apaixonados por essa cidade. Nós praticamente respiramos isso porque sempre fizemos muitas pesquisas sobre a cidade, curiosidades, vimos bastante mapas. É o nosso sonho, meu irmão tem esse sonho, eu também tenho, de conhecer a cidade de Nova York um dia, né? Quem sabe, não é mesmo? É uma cidade fascinante que traz muitas histórias interessantes e não é diferente o que acontece aqui em Yellow Cab. O que acontece? Nós temos o personagem principal, que é o Benoit Cohen, que é uma história real. Ele vai contar pra gente a sua história, a sua vivência em Nova York, em um determinado momento onde a sua criatividade está bem reduzida, ele não sabe o que escrever, ele é um cineasta, então precisa da criatividade, né, para fazer os seus filmes. E ele está sem ideias. E ele acaba tendo a ideia de se tornar um motorista de táxi para poder vivenciar melhor a experiência de Nova York, conhecer histórias, conhecer pessoas. E é muito interessante essa história porque ele vai mostrar a realidade de Nova York, né? Nós sempre vemos Nova York meio que romantizada pelos filmes. E aqui ele traz a dura realidade de muitas pessoas, inclusive de muitos estrangeiros. Nova York, todo mundo sabe, é uma cidade cosmopolita e abriga muitas dessas pessoas de todas as partes do mundo. E essas pessoas costumam fazer esse tipo de trabalho. Muitas pessoas que são estrangeiras, eu tenho a prova viva disso, que eu já morei alguns anos no exterior. E minha mãe trabalhava assim, o meu pai também, que é justamente com os trabalhos que os americanos, e no meu caso eram os europeus, não queriam fazer, ou seja, que era pintar casas, limpar casas, ser secretário de alguma coisa, motorista, então office boy, essas coisas.
E nos Estados Unidos não é diferente, né? Então tem muitos taxistas de todas as partes do mundo. E ele vai mostrar isso aqui. Outra coisa muito interessante que mostra pra gente é que ele vai trazer toda a burocracia. Como eu falei, ele não romantiza a cidade de Nova York, ele traz a realidade. Então ele mostra toda a burocracia que é para você ser um motorista de táxi. Mostra também como foi difícil ele ganhar os primeiros dólares, porque teve que pagar uma série de outras coisas, multa do carro, a licença para poder dirigir nos Estados Unidos como taxista, as aulas que ele teve que ter de trânsito, do mapa da cidade, para poder entender bem, o teste que teve que ser feito. Então é uma série de coisas que ele passa para poder viver nesse táxi, né? Para ele ter as experiências do táxi. Ele coloca, inclusive, no táxi, esse daqui que é o Benoit, ele coloca no táxi um gravador para que ele possa ouvir o que as pessoas estão dizendo, né? Na verdade, ele tenta interagir com as pessoas para que dali ele possa tirar uma história para que ele possa contar através de um filme. Então ele anota tudo, ele tem um diário escrito e também tem esse gravador, né, esperando as experiências virem até ele. É muito interessante, é uma história bem interessante, é um jeito de ver a realidade americana de uma forma não romantizada. E eu, sinceramente, eu gostei bastante. Pra quem me conhece, sabe que eu não sou muito fã de quadrinhos preto e branco. Eu tenho poucos, inclusive. Mas esse daqui é sensacional, né? Chaboté geralmente é preto e branco. E a arte dele é muito interessante. Ele consegue transmitir bem Nova York. Eu me senti muito imersa, como se eu estivesse lendo um livro, sabe? De entender bem a vivência da cidade, de entender o que está acontecendo. Nos quadrinhos normais, a gente também tem essa vivência, né? A gente consegue sentir. Mas aqui, eu me imergi na história, eu consegui ver cada detalhe das imagens, simplesmente sensacional. É muito bom, gostei bastante, peguei na pré-venda, não me arrependo de jeito nenhum. E foi uma bela de uma aquisição. Se você também é um apaixonado por Nova York, assim como eu sou, vale muito a pena você conhecer essa história do Benoit, que é muito interessante, muito mesmo. Você vai ter uma visão diferenciada de Nova York. Vale muito a pena, valeu cada centavo. E eu super recomendo para você. Se você tiver interesse, vale muito a pena. Mas me diga aí embaixo nos comentários, você já leu Yellow Cab? Você já leu outra HQ do Chaboté, né, que nós temos aí pelo Pipoca Nanquim? Tem o Solitário, tem outras, né, bem interessantes também, que eu pretendo pegar futuramente. Me conte aí nos comentários, que eu quero saber. E nós vamos ficando por aqui com mais um Pequenas Resenhas. Eu te espero semana que vem com mais outro episódio. Então não perca, tá? Eu espero você. Tchau, tchau.